Ouça agora uma palavra de fé, sabedoria e vida com o pastor Geraldo José. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19, sobre o grande sucesso que Zaqueu obteve em querer saber quem de fato era Jesus. A Bíblia diz que ele sobe de uma árvore e quando Jesus está passando por ali, Jesus diz a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A palavra do Senhor nos fala que, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Praticamente como se Zaqueu tivesse saltado daquela árvore para fazer o mais rápido possível aquilo que Jesus havia falado com ele. Pois bem, todas as vezes que nós atrasamos, que nós retardamos, em fazer aquilo que Deus está nos pedindo, nós vamos falhar. Todas as vezes que nós deixarmos para depois, para cumprir aquilo que o Senhor está nos pedindo nesse exato momento, nós vamos falhar. Obediência atrasada é o mesmo que desobediência. Zaqueu ele obteve um grande sucesso em saber quem de fato era Jesus na sua vida, pelo fato dele não demorar em fazer aquilo que Deus, aquilo que Jesus havia instruído. Por isso que eu quero dizer para você, neste dia, você que está assistindo esse vídeo, não demore em cumprir, em realizar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no teu coração, aquilo que Deus tem falado com você através da sua meditação na palavra, do seu momento de oração, no seu TSD. Não tarde, obediência atrasada é o mesmo que desobediência. Zaqueu teve sucesso, porque ele não tardou em cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou com ele. Se nós fizermos assim, também teremos sucesso e saberemos de fato, a cada dia, quem é Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe poderosamente e seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 18. Um texto que talvez você conheça muito bem, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. Assim nos diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do olheiro e vi que o que ele estava fazendo sobre a sua obra. Desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer daquele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Olha que coisa maravilhosa que a palavra do Senhor quer que nós entendamos nesta noite. A Bíblia diz que Deus fala para Jeremias para que ele vá à casa do olheiro, e ali Deus ia dar uma visão a ele. Ali Deus ia liberar uma palavra para ele. Semana passada eu falei um pouco sobre isso. Se você quer receber a palavra, se você quer receber a revelação de Deus, você precisa estar aonde Deus quer que você esteja. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Nós precisamos estar justamente onde Deus quer que nós estejamos, para que nós possamos receber o recado de Deus. A Bíblia fala no Salmo 25 que o segredo do Senhor são para os que o temem, São para os que o temem, porque quem teme, quem respeita, está justamente onde Deus gostaria que a pessoa estivesse. A sua vida está da forma como Deus gostaria que estivesse. E Deus então ele fala para Jeremias: Jeremias, desce, porque lá eu eis de falar contigo. Eu irei te dar a minha palavra, a revelação de Deus. E a Bíblia diz que quando Jeremias ele chega à casa do olheiro, o olheiro ele estava fazendo um vaso. E aquele vaso já estava quase pronto, quase ao ponto de sair ali da roda e ser posto no local para secar, e depois ele ia ao forno e
portanto, o vaso dá os seus acabamentos finais. E a palavra de Deus nos fala que quando o profeta ele desce à casa do olheiro, ele percebe que o vaso que ele estava construindo, esse vaso acaba se quebrando nas mãos do olheiro. O vaso ele se quebra na mão dos olheiros. O olheiro é o que dá a forma, é o que esculpe ali o vaso. E quando ele estava finalizando a obra que ele estava fazendo, o vaso se quebra, se desmancha nas mãos dele, perde toda a sua forma e acaba virando um monte de barro, né? Então, olha que coisa interessante. Existem várias coisas, vários fatores que pode levar um vaso a se quebrar. Existem vários fatores que pode levar fazer com que a obra não termine, fazer com que a obra não se conclua, não fique pronto. Quando o olheiro está preparando o vaso, quando ele está construindo o vaso, existem algumas coisas que pode impedir a finalização do projeto e o vaso acabar se quebrando. Uma das coisas é o barro duro. Se o barro não estiver no ponto certo, se ele não estiver bem firme, bem preparado no ponto ideal, ele não pode estar mole demais, nem duro demais, para que ele possa dar a forma. Então, um outro fator que pode levar o vaso a se desmanchar ou a obra não ser concluída, são impurezas no meio do barro. São impurezas no meio da matéria-prima a qual o olheiro está usando. E quando ele estava quase finalizando, estas impurezas, então, acaba fazendo que aquele vaso que estava já tomando o seu formato, acaba se desmanchando e se tornando um monte de barro, né? Um monte de barro ali. Por quê? Por causa de impurezas no meio do barro. Impurezas no meio do barro a qual estava sendo usado pelo olheiro. E no versículo de número 7, nós passamos a entender sobre o que Deus então começa a falar com Jeremias. Aí o Senhor diz assim, no versículo 5, para você entender melhor: então veio a palavra do Senhor. Primeiro Deus mostrou, depois Deus falou. Então veio a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha o que diz o versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar, derrubar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Olha que revelação tremenda. O que pode levar um vaso a quebrar? O que pode levar um vaso, entre tantas coisas, a não ser finalizado ali na mão dos olheiros? São as impurezas. Entre tantos, eu quero destacar aqui as impurezas do meio do barro. Uma pedra, algo que não pertenceria a uma impureza, um ramo, algo que não era para estar ali no meio daquela matéria-prima e acaba estando. Isso faz com que o vaso se desmanche, isso faz com que a obra não se conclui de forma alguma, em hipótese alguma. Então, quando desmancha, Deus deixa claro, dizendo para Jeremias: olha, desmanchou, eu tinha um projeto, eu tinha uma forma, eu tinha algo para concluir, eu tinha já o projeto de como seria, mas, porém, as impurezas impedem eu de concluir o meu projeto na vida do meu povo. Assim também, esta palavra serve para mim e para você nos dias de hoje.
O que impede Deus de se manifestar como Deus na vida das pessoas são as impurezas que às vezes estão na nossa vida, que simplesmente atrapalha o agir de Deus e o concluir do Senhor para as nossas vidas. Você está entendendo? São as impurezas, né? As impurezas no meio do barro pode danificar toda aquela obra. Acabou impedindo toda aquela obra. As impurezas da nossa vida impedem o agir de Deus. Olha o que diz Isaías 59, diz, olha, certamente os ouvidos do Senhor não estejam tampados para que não possa ouvir, nem colhida a tua mão para que não possa salvar, mas porém as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Que impurezas são essas? São os pecados, são os desejos da carne, são o esfriamento espiritual, são a falta de compromisso com o Senhor. É exatamente quando a pessoa coloca Deus em último plano. Quando a pessoa coloca Deus em último plano. Então isso simplesmente acaba fazendo com que o projeto de Deus não se conclua na vida da pessoa. Não é porque Deus não quer fazer, é porque o imperfeito não combina com o perfeito. O imperfeito não combina com o perfeito. Para que Abraão pudesse ter a promessa realizada na sua vida, Deus foi claro com ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, se Abraão não andasse na presença de Deus, jamais ele iria alcançar a perfeição. E jamais alcançando a perfeição segundo os olhos de Deus, jamais a promessa teria se cumprido na vida de Abraão. Então lá em Gênesis 17 o Senhor fala isso: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Então o que é isso? É não ter... É simplesmente não deixar Deus em segundo, terceiro, quarto plano, como nós temos visto muitas pessoas tomando decisões e simplesmente não colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Quer dizer, o Senhor não tem sido prioridade na sua vida, né? O que é prioridade é aquilo que nós fazemos primeiro. O que é prioridade para mim é justamente aquilo que é importante para mim. Então, se Deus não é importante para mim, eu vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer, vou resolver as outras coisas que eu tenho que resolver, e se sobrar um tempo, eu incluo Deus na minha agenda. Se não sobrar, vai ficar até uma hora que eu vou ter um tempinho para incluir Deus. Infelizmente, muitos irmãos, muitas pessoas automaticamente estão impedindo Deus de se manifestar nas suas vidas, porque Deus não tem sido prioridade na vida delas, nesse tempo de pandemia, nesses tempos difíceis. Elas têm estado muito mais preocupadas com o trabalho, muito mais preocupadas com outras coisas, do que em buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Enquanto se pode achar. Eu chamo aqui uma atenção no próprio particular. Nós tivemos alguns domingos atrás, né, quase 15 dias, a Santa Ceia. Nós preparamos ali os kits da Santa Ceia com os elementos para que as pessoas pudessem ir até a igreja, pegar esses kits e à noite participar da ceia do Senhor. Mas não foram todos que ali foram, porque não era prioridade para ela estar ceando com Deus. Não era prioridade para ela ir até a igreja, se sacrificar talvez, né? Fazer um esforço, melhor dizendo, para pegar ali os elementos da ceia, para poder estar ceando com o Senhor. Se ela ceiou bem, se não ceiou, para ela tanto faz, porque Deus não é prioridade para ela. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. A árvore é conhecida pelos frutos, né? Então, o que acontece? Quando o que é prioridade para mim, eu tenho tempo.
O que é prioridade para mim, eu sempre vou ter tempo, mas o que é eu não tenho. O que é vai ficar para depois. E aí a palavra de Deus nos fala aqui, né, sobre algo interessante, porque no versículo 8, quase no finalzinho, o Senhor diz assim: e se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade. O que seria se converter da maldade? É arrancar aquilo que não presta, é abandonar aquilo que não presta. Isso seria o se converter da maldade, abandonar aquilo que não presta. Então, quando eu faço isso, quando eu faço esse tipo de coisa, quando eu busco aqui a direção de Deus, né? Quando eu busco a direção de Deus e eu abandono aquilo que eu não deveria estar carregando ou vivendo, quando eu tiro as impurezas da minha vida, então simplesmente eu dou liberdade para Deus concluir o projeto dele para a minha vida. Olha que coisa interessante. Se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Pastor, que mal é este que Deus poderia fazer na vida das pessoas? Querido, entre tanta coisa, não existe nada pior do que a rejeição, do que ser deixado de lado, do que ser como esquecido por Deus, né? Eu não digo nem esquecido, porque senão Deus iria contra a sua própria palavra, porque ele diz que ainda que o pai e a mãe esqueçam do filho, ainda que a mãe esqueça do filho que ainda amamenta, o Senhor jamais se esqueceria de nós. Mas ser deixado de lado, você gosta de ser deixado de lado pelos seus familiares? Aí eu te faço uma pergunta: você gosta de ser deixado de lado pelos seus amigos, pelos seus parentes? Você gosta quando alguém faz uma festinha e convida todo mundo à sua volta, mas eles não convidam? Eles não fazem questão de convidar? E às vezes você se aproxima, muda até de assunto, para você não ficar sabendo que vai ter a festa, e depois que tem a festa, você se sente pequeno, se sente diminuído, se sente a pior pessoa do mundo, se sente inutilizado, porque te deixaram de lado, porque te abandonaram, porque não fizeram questão de você. Não é ruim quando alguém faz isso conosco? Quantas pessoas que às vezes na igreja mesmo se sente mal, porque o pastor passou perto de mim e nem me cumprimentou, e às vezes a gente está correndo, paz irmão, correndo ali para resolver alguma coisa. Outra hora, não, o irmão passou perto de mim e nem me cumprimentou. Às vezes você cruza com alguém na rua, nossa, o irmão passou perto de mim e nem deu a paz, nem falou nada, e a gente começa a sentir mal, a gente se sente pior, num sentimento terrível, né? Porque aquela pessoa não fez questão da gente, acabou nos deixando de lado. Agora imagina você ser deixado de lado por Deus. Imagina Deus te deixar de lado. Te deixar de lado, porque esquecer ele não vai esquecer. Se ele olhar, ele vai saber, não, aquilo ali é justamente o que não tirou as impurezas. Aquele ali é justamente aquele membro, aquele servo que não me colocou como prioridade da sua vida, aquele que fugiu do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então Deus acaba deixando a pessoa de lado. Já pensou o que é ser deixado de lado por Deus? Eu me lembro que quando eu era pequeno e a gente ia jogar bola, a pior coisa que tinha é quando eles iam escolhendo um, escolhia o outro, escolhia o outro, escolhia o outro, e ia deixando os mais ruins, os piores, por último. Ia deixando aqueles que eram mais ruins de bola, os pernas de pau, os tocos da época, como eles falavam, por último.
não escolhia, aí se sobrava vaga, tinha, e quando não sobrava, uns falavam assim, não pode ficar com fulano, nós joga com um a menos, mas pode colocar ele no seu time, que quer dizer, tanto fez, tanto faz, a pessoa não tem importância alguma, né? Não pode jogar nós jogamos com um a menos, pode deixar eles para vocês, quer dizer, não vai fazer falta, não vai fazer a diferença. É isso mesmo, irmã Luciana, é muito triste isso. Agora imagina ser deixado de lado por Deus, ser deixado de lado, você ficar fora da promessa, a gente ficar fora dos projetos de Deus, do sonho de Deus. E só há um porquê Deus fazer isso conosco: se nós não eliminar da nossa vida as impurezas. Aquela pedra que fez o vaso se desmanchar, não entrou ali porque o oleiro queria pôr ela. Não, pelo contrário, ela aproveitou uma brecha, ela aproveitou uma oportunidade, ela aproveitou uma ocasião e infiltrou no meio do barro. Porque o papel do oleiro, quando ele vai preparar o barro, ele tira toda a impureza, ele peneira ali a terra, ele tira as impurezas, para que ele possa ter uma matéria-prima boa, para que ele possa trabalhar, para que ele possa executar o seu projeto. Mas aí a pedra aparece de uma forma, de uma oportunidade que acaba dentro, uma ocasião, uma brecha que acontece, essa pedra entra. E o vaso não desmancha quando ele está no começo, porque quando a obra está no começo, ninguém sabe o que vai ser feito. Ninguém sabe o que o oleiro está fazendo, se ele vai fazer um jarro, se ele vai fazer um tacho, se ele vai fazer um copo, se ele vai fazer uma xícara. Ninguém sabe o que ele está fazendo, mas a Bíblia nos mostra aqui que a obra já estava no final. Porque o próprio Jeremias, quando chega à casa do oleiro, ele identifica com aquilo que estava vendo, ele se identifica, ele consegue discernir o que ele estava vendo. E ele fala em outras traduções que eis que o vaso que ele fazia de barro nas suas mãos se quebrou. Eis que o vaso, então Jeremias viu que era um vaso, e se era um vaso, o sinal era que a obra já estava chegando ao final. Se era um vaso, meu amigo, minha amiga, é porque o projeto de Deus já estava quase se concluindo. Sabe o que eu entendo com isso? São aquelas pessoas que na sua caminhada com Deus lutou, passou por luta, passou por provação, passou por perseguição, amigos abandonaram, família falaram, se você for para Jesus, você pode nos esquecer, ouviram piadinhas no meio dos colegas, dos amigos, olha lá o Bíblia, olha lá o aleluia, olha lá vai dar dinheiro para o pastor, ouviu tudo isso, enfrentou tudo isso, continuou na caminhada, e agora é hora de Deus derramar a glória, agora é hora de Deus exaltar a pessoa. Ela dá uma brecha e ela não coloca Deus como prioridade, e ela deixa as impurezas do mundo penetrar na sua vida espiritual, e o projeto se desfaz. Você está entendendo como que isso é sério? Você está entendendo como que uma atitude nossa errada pode danificar todo o projeto de Deus para a nossa vida? Você está entendendo que uma palavra maldita, mal falada, pode danificar tudo aquilo que Deus está construindo para nós? Por isso que o Senhor disse aqui que se ele se converter, se purificar, tirar as impurezas, mudar a sua postura, voltar a ter Deus como prioridade, Deus não vai deixar essas pessoas de lado. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Como você tem andado com Deus? Qual a posição que Deus ocupa na sua vida? Tem ocupado na sua vida? Como está a chama do teu coração? Como está a chama? Talvez você se encontre como aquela igreja de Apocalipse.
Talvez você não está se prostituindo, você não está roubando, você não está fofocando, você não está andando nos vícios, mas tem deixado o primeiro amor. Então é quase que a mesma coisa, querido. Talvez você eu não vou beber porque a bebida faz mal para o meu corpo, eu não vou prostituir, eu não vou mentir, eu não vou fazer, eu não vou participar das coisas mundanas, mas aí você deixou o primeiro amor. E por que deixou o primeiro amor? Porque Deus deixou de ser prioridade na sua vida. É como aquele hino que nós cantávamos, né? Cantamos muito tempo, que dizia: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas hoje você importa sim. Hoje você se importa sim com o que o povo está pensando, o que o povo vai dizer. Hoje você se importa sim, primeiro as minhas coisas, primeiro o meu serviço, primeiro os meus negócios, primeiro as pessoas, depois Deus. E não existe isso. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, que quer dizer, você não pode deixar a impureza penetrar, e se penetrou, você tem que tirar fora, antes que o projeto desmorone, antes que o projeto venha abaixo, com toda a sua força, com toda a sua força. Então, olhando para esta palavra aqui, né, que a Bíblia diz que se converter, então Deus irá se arrepender da maldade, e eu acho que entre tanto castigo que Deus poderia permitir vir, não existe maldade maior do que ser deixado de lado, não existe maldade maior do que o desprezo, não existe. Se nós somos desprezados pelos homens, nós sentimos, nós ficamos mal. Imagina você ser desprezado por Deus. É Deus você querer clamar e Ele falando: afastai-vos de mim, pois jamais vos conheci. E aí você pode dizer: mas eu expulsei demônio, eu cantei, eu orei, as pessoas foram curadas. Talvez no tempo quando Deus era prioridade na sua vida, querido. Talvez isso aconteceu quando Deus estava em primeiro lugar, quando as pessoas falavam assim: escolhe ou Jesus ou eu, e você ficava com Jesus. Escolhe ou namoro ou eu, e você ficava com Jesus. Escolhe ou trabalho ou eu, e você ficava com Jesus. Escolhe ou passeio na roça, ou a ida no shopping, ou a ida na lanchonete, ou churrasquinho no final de semana, e você ficava com Jesus. Aí nesse período realmente você orava e as pessoas eram curadas. Realmente nesse período você profetizava, e como era uma profecia vindo do céu, se cumpria. Mas hoje você ora e talvez nem você mesmo consegue ser curado, porque Deus deixou de ser prioridade. Essa palavra que eu estou trazendo é para nós refletirmos, irmãos. Se a Bíblia diz que não ficará sem resposta aquele que clamar, por que a oração de muitos não são respondidas? Se a Bíblia diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis, por que muita gente está pedindo e não está recebendo nada? Se a palavra de Deus diz: observai as ervas do campo, que cresce, floresce e à tarde murcham. Observai as aves do céu, que não plantam, que não colhem, que não ajuntam em celeiros. E eu cuidarei de vós, que vocês têm muito mais valor do que as aves do céu. E aí a pessoa não está vendo cuidar, ela está vivendo na falta. Ela está vendo Deus alimentar o pardal, está vendo Deus alimentar o bem-te-vi, está vendo Deus alimentar o cachorro que foi abandonado na rua pelos donos, está vendo Deus fazer na vida de tanta gente, de tantos animais, está vendo Deus abençoar as plantas que vão existir por pouco tempo, mas a pessoa que diz ser de Deus não está vendo a mão de Deus agir na vida dela, porque as impurezas estão ali. Quando Deus deixa de ser prioridade da minha vida, a impureza já entrou. Os desejos da carne, os desejos deste mundo, já entrou há muito tempo. Então, olha que interessante. Este seria o grande mal, talvez um dos piores, ser deixado de lado
pelo próprio Deus. Deixado de lado pelo próprio Deus. Na visão de Jeremias, ele sabia que o vaso, ele fala assim, eis que o vaso quebra, versículo 4, olha para você que não fechou a Bíblia. O vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou na sua mão, pelo que o olheiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. E agora eu quero trazer uma palavra de edificação para a sua vida. Não é você que Deus quer jogar fora. O que Deus quer que seja arrancado é as impurezas. Quando o vaso quebra, quando o vaso se desmancha, Deus não pega o barro e joga fora e fala, esse barro não serve. O olheiro não pega o barro e joga ele de escanteio dizendo, esse barro não serve. Não, com certeza ele tira as impurezas do meio do barro. As impurezas são retiradas do meio do barro, mas ele usa o mesmo barro para fazer um outro vaso conforme a imagem que ele queria dar, conforme o que ele havia designado, conforme a imagem, o formato que ele queria fazer. Olha que coisa interessante. Pega esta visão, querido. Quando as impurezas não fazem parte da nossa vida, quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, Deus faz da nossa vida o que Deus projetou para que seja feito antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós vir ao mundo. Deus já tinha um projeto para a sua vida, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Ele diz assim como não se sabe como se formem os ossos no ventre daquela que está grávida. Oh, não conheceis os milagres, a direção, o projeto do Senhor, amado. Antes que tu se formasse no ventre da vossa madre, eu já te conhecia e já dizia, tu és meu. Deus já tinha um projeto para você antes mesmo de você nascer. Então não deixe as impurezas, não deixe os cuidados, caprichos deste mundo, não deixe com que as coisas que têm apagado a sua chama, aquelas coisinhas, as raposinhas que têm te tirado da presença, que têm tomado o lugar de Deus na sua vida, venha impedir o projeto de Deus, o plano de Deus para você. Não deixe, não deixe. Quantas coisas que a gente coloca em primeiro lugar. Ah, que eu quero abrir a minha empresa. Ah, que eu quero casar. Ah, que eu quero comprar o meu carro. Ah, que eu preciso comprar a minha moto. Ah, que eu preciso comprar a minha casa. Querido, esses projetos se tornam realidade mais fácil quando nós colocamos na mão de Deus. Quantas pessoas que colocam os sonhos delas, os projetos delas na mão de pessoas erradas, na mão de pessoas que estão com as mãos enfeitiçadas, que vai matar o sonho, que vai matar o projeto. Às vezes a pessoa chega, olha aqui que eu comprei, coloca na mão da pessoa, e naquele momento a pessoa já lança uma maldição ali, um olho gordo, uma inveja, e dali para frente as coisas não andam mais, dali para frente as coisas não funcionam mais, dali para frente as coisas não vão para frente, porque o sonho dela, o projeto dela, em vez de ela colocar na mão de Deus, ela coloca na mão de pessoas erradas. Quando nós estamos na mão de Deus, a mão de Deus é poderosa para nos levar onde Deus quiser, para nos colocar onde Deus quer que estejamos. Eu saio um pouco dessa reflexão para você entender isso. Quando Jeremias foi posto no vale de ossos secos, ele foi colocado ali pela mão de Deus. Ele disse, veio sobre mim a mão do Senhor, e a mão do Senhor me transportou para o meio de um vale cheio de ossos. Mas a mão de Deus pode te transportar para o lugar da sua vitória. A mão de Deus pode te transportar e te colocar no lugar mais alto. A mão de Deus pode te tirar desse sofrimento. Mas não deixe as impurezas destruir o projeto de Deus para a sua vida, que é lindo, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Nós estamos nos preparando para o relógio de oração. Estamos nos preparando para que no próximo domingo possamos fazer um relógio de oração. Quase que eu não precisava nem perguntar, era só colocando o nome, porque estão sendo as mesmas pessoas. A nossa igreja é uma igreja com mais de 100 membros, mas se pegar a lista do relógio de oração, são as mesmas pessoas que estão indo. Cadê você, membro querido,
que dizia que amava Jesus, que Jesus é tudo na sua vida, que até agora você não se manifestou? Cadê você que diz que é de Deus, mas que não tem tempo para tirar uma hora do seu domingo, não é nem do meio de semana, para estar na casa de Deus ali, adorando, tendo um momento a sós com Ele? Eu até duvido que quando abrir os tempos para culto, se você volta. Eu até duvido. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e talvez o seu já congelou. Querido, examine-se, analise a sua vida. O templo pode estar fechado, as portas das igrejas podem estar fechadas, mas quem diz que o céu está fechado? Quem diz que o céu se fechou? Eis que os céus continuam abertos. A glória de Deus continua enchendo toda a terra. Deus continua cuidando dos seus. Deus continua sendo Deus, amado. Deus continua sendo Deus. Então, Deus não pega aquele barro, o oleiro não pega o barro e joga o barro fora, Ele tira a impureza. Tem pessoas que quando as coisas começam a dar errado, porque o projeto estava quase se formando e deu errado, elas acham mais fácil tirar o time de campo do que tirar aquilo que está atrapalhando o projeto de se concluir. Não é verdade? Quando o vaso que o oleiro fazia caiu e se quebrou, quando o vaso se quebrou, ele não jogou o barro fora. Ele não jogou o barro fora, ele tirou as impurezas. Mas tem pessoas que quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas se apertam, ela acha mais fácil virar as costas para Deus. Ela acha mais fácil tirar o time de campo do que tirar aquilo que está atrapalhando, aquilo que está afastando ela de Deus, aquilo que está impedindo Deus de agir na sua vida. Eu queria que você entendesse esta palavra, queria que você compreendesse esta mensagem. Então ele usa o mesmo barro, agora um barro sem impureza, um barro limpo. E ele pega aquele barro e torna a fazer um vaso, conforme que bem lhe pareceu. A Bíblia não fala que ele fez um vaso. Pega essa revelação aí. Você quer a revelação? Manda um amém aí que eu entrego a revelação de Deus para a sua vida. Digita um amém aí que eu vou entregar a revelação para você, querido, nesta noite, da palavra de Deus. Pega a revelação de Deus aí agora, em nome de Jesus. A Bíblia não fala que ele fez um barro igual o que quebrou. A Bíblia não fala que ele fez um vaso igual o que não deu certo, que não funcionou. Não, ele usou o mesmo barro. Pega a revelação. Ele pega o mesmo barro, mas ele faz um vaso diferente. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa não pode ser igual à da primeira. A glória da segunda casa não pode ser igual à da primeira. Se você teve vitória no início da caminhada, as suas vitórias serão maiores ainda. A bênção de Deus será maior ainda. Está entendendo, amado? Está entendendo? Ele não fez igual. Ele fez um vaso, outro vaso. Sua vida não pode continuar a mesma na presença de Deus. A minha vida, a nossa vida não pode continuar a mesma na presença de Deus. Na presença de Deus as coisas se transformam. Na presença de Deus tudo se faz novo. Por isso que ele não fez um vaso igual. Não, ele não fez igual, ele fez um vaso diferente, talvez maior, melhor, mais bonito, porque agora era um vaso puro. Eita, arabassumi, canta labaia. Está entendendo? Deixa Deus te usar. Deixa Deus moldar a sua vida. Deixa Deus dar forma à sua vida. Deixa Deus te dar a forma. A forma que Ele quer te dar é boa, é agradável, é perfeito. Por que Ele não fez um vaso igual? Pega a segunda revelação aí. Por que Ele não fez um vaso igual? Porque as promessas de Deus para a minha vida não são as mesmas promessas para a sua.
O que Deus tem para a sua vida não é a mesma coisa que Ele tem para a vida do seu irmão, da sua irmã. O que Deus tem para você é seu, é diferente, é especial, foi unicamente projetado para você. O que Deus tem para a minha vida, amado, não é a mesma coisa que Ele tem para o meu amigo de ministério, que Ele tem para os meus superiores de ministério. Nem o que Deus tem para eles é a mesma coisa que Deus tem para mim. O que Deus projetou para mim é meu, é único. O que Deus projetou para eles é único. Jesus teve 12 discípulos, nenhum deles era igual. Nenhum deles teve o mesmo ministério. E a própria palavra diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que quer dizer? A diversidade de manifestação de Deus, mas é o único Deus que vai fazer na vida de todos. É o único Deus que quer realizar na vida de todos. Então o que Deus tem para você é diferenciado. O projeto de Deus, o sonho de Deus para a sua vida é diferenciado. Não é igual um projeto para o outro. Então pare de se preocupar com a vida do outro. Não inveje o que está acontecendo na vida do outro. Se está acontecendo é porque ele tirou as impurezas. Se está acontecendo, se está dando certo, é porque Deus está em primeiro lugar na vida dele. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, que vai passar a dar certo também. Começa a colocar Deus na sua vida, que as coisas vão começar a se dar forma. Aonde Deus tem liberdade para agir, as coisas começam a tomar forma. Pega a terceira revelação, querido. A terceira revelação que eu quero entregar para você nesta noite, da palavra de Deus. Porque não existe revelação maior do que a palavra de Deus. A terceira revelação, a Bíblia diz que quando Deus começa a impor as mãos para trabalhar na terra, a terra estava sem forma e vazia. Mas Deus foi trabalhando, Ele teve liberdade para trabalhar. Por que Ele teve liberdade? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aonde há o Espírito Santo, a liberdade. Aonde há o Espírito Santo, a liberdade para Deus agir. Sabe por que muitas pessoas não conseguem pôr Deus em primeiro lugar? Porque o Espírito Santo está longe da vida dela. Ela pode orar em línguas. Pastor, mas eu oro em línguas. Orar em línguas é dom, querido. Dom é irrevogável. Não quer dizer porque você ora em línguas você está cheio do Espírito Santo, não. Você está enganando a si mesmo. Dom irrevogável. Ah, mas eu profetizo. O profetizar é um dom. Dom irrevogável. O dom ele não tira. Agora a essência sim, a essência sai. O dom ele não tira, mas a essência sai. Uma pessoa que canta bem no mundo, ela pode vir para o meio gospel, ela vai continuar cantando bem. Uma pessoa que canta bem na igreja, se ela desviar e for cantar música secular, ela vai continuar cantando bem. É dom, dom é irrevogável. Agora a essência sai. A essência sai. Então não é porque você ora em línguas que quer dizer que você é de Deus. Se a sua chama está apagada, se Deus não é prioridade na sua vida, você deixou de ser filho de Deus há muito tempo. Dá uma analisada para ver se o seu nome está escrito lá no livro da vida ainda. Se não apagou. Porque a Bíblia diz que é aquele que permanecer até o fim. Aquele que prevalecer até o fim é que será salvo. Não é aquele que foi um tempo na igreja e abandonou Cristo. Não é aquele que começou andando bem com o Senhor e agora virou as costas para Deus. Que se eu cear, tudo bem, se eu não cear, tanto faz. Se eu estiver na igreja bem, se eu não estiver, tanto faz. Queridos, ele usou o mesmo vaso, mas deu uma forma diferente. Porque Deus não quer fazer ninguém igual. O que Ele tem para nós é diferente, é diferenciado. Não é único. Ei, olha que coisa interessante. E o que Ele constrói? Ele constrói um novo vaso, um vaso perfeito. Perfeito porque agora não tem mais impureza. Perfeito porque não tem mais impureza. Um vaso sem rachaduras. Um vaso sem cera. O que é um vaso sem cera, pastor? É uma pessoa sincera.
Sabe como que saiu a expressão da palavra sincera? Ela surgiu justamente da seguinte forma: as pessoas os oleiros que constroem os vasos, quando eles colocam o vaso para secar e acontece do vaso trincar ou dar uma rachadura, eles molham o pincel na cera e dão uma pincelada em volta do vaso para esconder a rachadura. Quem não entende do ofício compra gato por lebre. Ele compra um vaso rachado pagando o preço de um vaso sem rachadura. Mas quem entende, ele chega e fala assim: esse vaso é sem cera ou com cera? Aí eles falam: não, isso aqui é com cera, então quer dizer, ele tem defeito. Não, isso é sem cera, quer dizer, ele não tem defeito, ele é perfeito. E daí surgiu a palavra sincera, a expressão sincera, que quer dizer aquele que não tem defeito, aquele que é perfeito. E eu volto a dizer, ser perfeito aos olhos de Deus é ser imperfeito aos olhos humanos. Ser perfeito aos olhos de Deus, você que é perfeito aos olhos de Deus, você nunca vai ser perfeito aos olhos da sua família. Você nunca vai ser perfeito aos olhos dos seus amigos. Você nunca vai ser perfeito aos olhos dos homens. Sabe por quê? Porque ser perfeito aos olhos de Deus é diferente do que o mundo aqui chama de perfeição. Quando você abre mão de tudo para ir para a casa de Deus, quando você abre mão dos passeios, dos negócios, dos seus próprios ideais para fazer cumprir a vontade de Deus, para muitos você é louco, para muitos você é bobo, para muitos você é fanático. Eu no seu lugar não faria isso, mas para Deus é diferente. Deus está vendo: esse é o meu servo perfeito, este é o meu servo a quem eu me alegro, esta é a pessoa a quem eu tenho prazer. Então, toda vez que você estiver de acordo com a vontade do mundo, você vai estar contra a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, só para você entender e nós podermos orar, ele vem então e faz um vaso. E aí eu queria que você fosse um pouco mais à frente na sua Bíblia, para a gente finalizar, livro de 2 Timóteo, capítulo 2. E eu finalizo esta mensagem, esta reflexão aqui, diante desta palavra. Ele tornou a fazer um vaso lá em Jeremias. E aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz assim: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Porém, de sorte que, versículo 21, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aí eu quero finalizar trazendo essa reflexão de como estamos servindo a Deus, qual o lugar de Deus na nossa vida, neste texto que Paulo escreve a Timóteo. O oleiro não constrói um vaso para ele ficar vazio. O vaso, quando ele é construído, é para ele ser cheio, para ele receber algum adorno, né? Algo para adornar ali, para embelezar. Deus, quando pega um vaso, o desejo de Deus é encher o vaso, é não deixar o vaso vazio. E aí a Bíblia fala numa grande casa. O que seria essa grande casa? A igreja. E aí a Bíblia fala que agora o que interessa não é a matéria-prima de que esse vaso foi formado, como que esse vaso veio a existir. O que importa para Deus agora é em qual posição, de que maneira este vaso tem se comportado. Qual a posição de Deus na vida deste vaso? Então agora, para Deus não importa se é de ouro, se é de prata,
se é de pau, se é de barro. Não importa a maneira como foi criado. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero ir mais profundo ainda para você que está conosco. Não importa se você nasceu e seus pais falaram que foi um acidente quando a sua mãe se engravidou. Não importa se você nasceu de um abuso, de uma violência sexual. Não importa se você, quando você nasceu, fizeram projetos e depois largaram você de lado. O que importa é qual posição Deus ocupa na sua vida. E como você se coloca diante de Deus. Purificação significa tirar as impurezas. E a Bíblia diz que aquele que se purifica se torna vaso de honra. O que quer dizer isso? Para ser enchido do poder de Deus, para ser preenchido da presença. Então eu finalizo aqui nesta noite, para que você possa refletir, para que nós possamos refletir nesta palavra, que não importa qual é agora a matéria-prima, mas sim se estamos separados para Deus ou não, separados das impurezas. Porque é isso, o Espírito Santo vai ser colocado dentro desses vasos. E é somente o Espírito Santo que nos dá força para continuar caminhando. O Espírito Santo é que nos revela de que os templos podem estar fechados, mas os céus continuam abertos. Eu quero orar nesta noite com você. Eu queria que você, aonde estivesse agora, fechasse os seus olhos. Aonde você se encontra agora, o Espírito Santo ele vai te visitar nesta noite. O Espírito Santo ele vai se manifestar na sua vida nesta noite. O Espírito Santo ele vai te preencher nesta noite. Tira as impurezas. O que tem te afastado de Deus? Deseja acender a chama do primeiro amor agora. Feche os seus olhos. Aonde você estiver agora, seja na sua casa, aonde você estiver acompanhando agora este vídeo. Eu quero que Deus, neste momento, o Espírito Santo te preenche. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Sinta a presença dele aí, meu amigo. Sinta a presença do Altíssimo aonde você está agora. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença dele. Seja cheio da unção. Você é um vaso novo.